Bom dia, eu sou a Cláudia Tenório e estamos começando a nossa segunda semana de aulas preparatórias com foco no concurso TJ 2020. A partir de uma proposta de acompanhar um grupo de pessoas interessadas em fazer o curso, nós temos um grupo no WhatsApp. Nós trocamos materiais e já tivemos a primeira semana, agora nós estamos com a segunda semana, onde nós vamos abordar conteúdos referentes ao edital TJ-RJ 2020. Essa semana a proposta é falar da legislação profissional. Hoje nós vamos falar do Código de Ética do Assistente Social e durante a semana, bom dia Elaine, durante a semana nós vamos tratar das resoluções do Cefes. Essa legislação profissional é a base, né, do projeto ético-político do assistente social, porque é o orientador da postura, da direção profissional, do projeto coletivo profissional. E é muito importante porque é impossível nós termos uma prova para assistente social onde a legislação profissional não venha a ser cobrada. E é o tipo de conteúdo que, pela sua densidade, a gente sabe que não se entende e simplesmente finaliza, né, ali o manuseio desse material. É um material, né, o Código de Ética especificamente que nós vamos tratar hoje, que é necessário sim a sua compreensão, né, como que o Código de Ética é importante para uma categoria como assistente social, que é uma profissão de cunho liberal, e todas as profissões liberais elas possuem um conselho e o normatizador do conselho, né, a base da fiscalização é a legislação profissional, junto com a lei de regulamentação da profissão, vem o Código de Ética aí em nível de importância para que a gente compreenda aquilo que são as diretrizes dessa profissão, aquilo que são, né, as suas possibilidades de atuação e operação. E você que recebeu a nossa apostila para a base da aula de hoje, você já viu de início que eu fiz uma espécie de código de ética esquematizado. Por que essa iniciativa? Porque a ideia é que, obviamente, a gente precisa conhecer o conteúdo do código de ética, mas a princípio nós precisamos também conhecer a sua organização. Quando a gente começa a olhar para o Código de Ética do Assistente Social de uma forma mais geral, de uma forma mais global, a gente vai saber ali entender aonde os códigos, aonde os artigos estão relacionados e os temas que eles são tratados. Então, inicialmente, né, o Código de Ética vai abordar a questão dos princípios. São 11 princípios fundamentais. Esses princípios estão em consonância, bem como todo o Código de Ética, com uma orientação teórica metodológica, ética e política presente na profissão. A gente pode olhar assim para o Código de Ética, onde existe apenas normas, né, disciplinas, sanções, mas a gente precisa entender que esse código ele foi formulado a partir de orientação teórica metodológica presente na cultura profissional, fruto de um amadurecimento intelectual da profissão e que fez com que nós pudéssemos criar essa legislação, né, que é o Código de Ética, pautado no projeto coletivo profissional, naquilo que é o seu compromisso
com essa sociedade brasileira. E é interessante o Código de Ética do Assistente Social, que você vai ver uma orientação que é no sentido, né, voltado para a sociedade. A gente não tem um código de ética, digamos, corporativo, né, no sentido de fazer ali algo que seja intramuros profissionais. É uma postura, toda a orientação do Código de Ética, seja direitos, deveres, vedações, é no sentido da qualificação do atendimento, obviamente também da perspectiva do assistente social e no compromisso de transparência, alteridade com essa sociedade que nós estamos trabalhando. Então, os princípios, eles caminham nessa direção. Você pode ver que de início a gente tem, né, o primeiro princípio que nós encontramos no nosso código de ética, é o reconhecimento da liberdade como valor ético central das demandas políticas a ela inerentes, autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais. A gente já, que bom, conseguiu acordar, hein, Noelma? Seja bem-vinda, Noelma, Silvanete, todos que estão chegando, Valentina, Elaine. Vamos então aí prosseguir, né, no entendimento do Código de Ética, porque é uma legislação que quanto mais a gente manuseia, mais nós conhecemos. A questão de decorar o Código de Ética é um feito para quem precisa, para quem consegue, parabéns, mas o mais importante é a gente compreender. Então, esses princípios, né, que são 11 princípios, eles são o início do Código de Ética e já demarcando, né, o caminho pelo qual vão ser construídas, né, as orientações que existem dentro dele. Partindo aí dos 11 princípios éticos fundamentais, a gente vai ter a divisão do Código de Ética em títulos e títulos em capítulos, tá? O primeiro título vai abordar, né, as competências do Cefes, enquanto órgão, né, máximo de deliberação, normatização, certo? Da organização administrativa da categoria, o Cefes vem aí logo como primeiro título e um único artigo, né, abordando aí a questão das competências do Cefes. Alguma coisa eu vou ler, outras coisas eu vou deixar vocês pesquisarem, porque isso também vai ajudar. Quanto mais manusear o código de ética, mais você vai conhecê-lo e entender e reter como na tua memória as informações, onde elas estão ali descritas. Então, o Cefes é esse órgão que vai zelar, né, pelos princípios e diretrizes deste código, bem como introduzir alterações nele, tá? E funcionar como Tribunal Superior de Ética. Então, a gente precisa, né, olhar já no primeiro título, delimitando, né, a instância do Cefes como Tribunal Superior de Ética dentro da profissão. O segundo título, ele já vai abordar os direitos e responsabilidades gerais do assistente social. E esse título vai estar subdividido em 3 artigos, que é o artigo 2º, que vai tratar dos direitos dos assistentes sociais, o artigo 3º, que vai tratar dos deveres dos assistentes sociais, e o 4º artigo, que vai tratar do que é vedado ao assistente social. Lembrando que isso em relação ao título 2, que são dos direitos e das responsabilidades gerais do assistente social. No título 3, a gente já vai ter algo, né, que é outros capítulos, né? Nós vamos ter o título 3 subdividido em 6 capítulos. E o título 3 vai tratar das relações profissionais. Então, esse título 3 vai falar no capítulo 2º da relação com as instituições empregadoras, no título 3 da relação com outros profissionais,
No capítulo 4, das relações com entidades da categoria e outras da organização da sociedade civil. O capítulo 5 vai tratar do sigilo profissional. O capítulo 6, das relações do assistente social com a justiça. Então, todo o título 3, que está subdividido em 6 capítulos, vai tratar das relações profissionais. E esses capítulos também vão estar subdivididos entre direitos, deveres e vedações. Quando a gente entra no título 4, né, e já é o último do Código de Ética, vai tratar da observância, penalidades, aplicação e cumprimento. E esse título vai tratar, né, das penalidades, né? Inicialmente vai tratar dos deveres do assistente social no artigo 21, das infrações disciplinares e as penalidades, né, as multas, a advertência, todas essas penalidades vão ser tratadas do artigo 23 ao artigo 36. Então é importante a gente ter essa visão geral do Código de Ética, onde ele vai iniciar com 11 princípios, vai estar dividido em 4 títulos, e esses títulos vão estar subdivididos em capítulos, e os artigos estão dentro desses capítulos. Então, essa é uma visão geral para que a gente possa compreender o Código de Ética do assistente social. Agora, eu vou tratar mais a respeito do tema, mas a gente vai tratar agora a partir das questões que inicialmente eu compartilhei na apostila, e se você teve aí a oportunidade de já ter acesso a ela, vou pedir que você abra para que você possa acompanhar aquilo que a gente vai estar conversando. Então, como essa semana, né, como foi a semana de abril, nós temos como foco a preparação para a prova do TJ-RJ 2020, né, que as colegas aqui estão se preparando, eu só trouxe questões da banca Sebrasp, que é a banca do edital do TJ-RJ 2020. Então, a gente vai aqui, a partir dessas questões, do comentário dessas questões, perceber como que a banca ela cobra, né, o Código de Ética do assistente social, e também a gente vai compreender mais, vamos ampliar aqui o nosso entendimento a respeito do Código de Ética, tá bom? Essa questão que eu trouxe agora, né, ela caiu no concurso para o TJ Amazonas no ano de 2019, e a banca ela fala assim: julgue os itens seguintes relativos ao projeto ético-político do assistente social. E como eu falei aqui no início, o Código de Ética compõe o projeto ético-político do assistente social. A gente sabe que o projeto ético-político é uma diretriz, né, uma orientação para a categoria a partir de uma série de materiais, legislações, literatura, e tem ali no Código de Ética, né, a sua expressão, né, concreta dessa orientação. Então, dentro desse concurso, houve essa questão que abordava assim: o projeto de transformação da sociedade é inerente à dimensão política da intervenção profissional do assistente social, bem como ao projeto ético-político do Serviço Social Brasileiro. Então, nós vamos julgar essa questão com base naquilo que está, né, dentro do projeto ético-político do Serviço Social. Aí você esteja se perguntando: Cláudia, mas isso aqui não fala do Código de Ética diretamente. Sim, mas essa é uma orientação presente também no Código de Ética dos Assistentes Sociais. Nós sabemos que a partir do Congresso da Virada, em 1979, os assistentes sociais passaram, né, a ter como orientação teórica hegemônica a teoria social crítica de Marx, que visa, né, ali uma construção de sociedade que culmine com uma transformação social.
Essa transformação social, ela tem a ver com uma sociedade igualitária, justa, certo? E, obviamente, dentro daquilo que é a superação da desigualdade social. Então, quando a gente percebe, né, que dentro de uma sociedade ela é caracterizada pela injustiça social, pela desigualdade, o assistente social ele vai se colocar numa orientação de trabalhar para a superação dessas características. A gente sabe que o Código de Ética de 1993 ele inaugura, né, um projeto profissional que é vinculado a esse projeto social radicalmente democrático e intrinsecamente ligado à classe trabalhadora e suas conquistas históricas. Então, obviamente, a centralidade do trabalho, né, enquanto produção da vida social e base objetiva da constituição das ações éticas morais, elas estão em consonância com aquilo que é, né, essa transformação da sociedade. Então a gente não pode perder isso de perspectiva. Existe aquilo que a gente entende como orientação teórica profissional, né? E aquilo que é a possibilidade de fazer com que na orientação cotidiana da prática profissional, norteada por essa orientação ética, possa ser efetivada. Então, voltando aqui ao enunciado da questão, a gente pode ver que ela é correta, porque realmente ela está em harmonia com todas as orientações teóricas, metodológicas, ético e políticas que estão presentes dentro da categoria profissional. A gente vai perceber que desde os princípios, né, a gente leu aqui juntos alguns princípios, a gente já tem logo na abertura aí dos 11 princípios fundamentais o reconhecimento da liberdade como valor ético central, mas a gente vai ter no segundo princípio a defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo. O terceiro princípio, ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda a sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis, sociais e políticos das classes trabalhadoras. Enfim, a gente vai ter todo um código de ética, né, pautado por essa transformação da sociedade e é inerente à dimensão política da intervenção profissional do assistente social, tá? Entendendo política não como uma perspectiva político-partidária, mas uma orientação, né, de interesse de construção da sociedade. Bom dia, Maria Virgínia. Eu que sou grata, querida. Então, é importante a gente entender essa questão. Para vocês que estão assistindo, essa primeira questão ficou clara? Ela é fácil, né? No sentido de que ela está aí, né, bem clara, explícita, no sentido da escreve alguma coisa para mim, se ficou claro para vocês, se querem que eu comente mais alguma coisa dentro dela, por favor. Mas assim, a gente pode dizer que aqui está o cerne do projeto ético-político. É a orientação máxima, né, que visa aí construir essa sociedade. Enquanto assistentes sociais, nós trabalhamos pela, né, efetivação de direitos sociais. E é inerente a uma sociedade que oferta, né, o acesso aos direitos sociais, uma sociedade que é, obviamente, né, transformada, né, uma sociedade que propicia aí a condição de acesso a direitos e garantias sociais. Nós vamos agora comentar uma próxima questão que caiu, né, esse ano, né, essa é uma questão aí bem recente, caiu esse ano no concurso da residência multiprofissional do Hospital Universitário da Universidade de Brasília. E aqui a gente vai ter
já aí, né, uma possibilidade de falar mais do código de ética, porque vão abordar também outros códigos de ética. E diz assim: considerando o conteúdo histórico e os aspectos legais referentes aos códigos de ética profissional do assistente social do Brasil, julgue os itens que se seguem, né? Então, a gente vai ter agora uma questão que vai tratar não apenas do Código de Ética de 1993. Aí você me pergunta assim, mas Cláudia, então eu preciso também estudar os códigos de éticas anteriores? Eu vou dizer para você que você não precisa conhecer profundamente os códigos de ética anteriores que estiveram na profissão, porque eles já estão superados. Eles hoje não normatizam, não orientam a prática do assistente social. Nós só temos um código de ética, que é o de 1993. Mas você precisa entender, por outras conversas que nós já tivemos aqui, né, nas lives, de que o serviço social ele tem uma característica. A profissão do assistente social, ele está essencialmente vinculado à formulação de teorias. E essas teorias, elas são históricas, né? A gente sabe, né, como a própria teoria social de Marx fala, né? Os homens, eles produzem conforme, né, a sua história, são sujeitos do seu tempo. Então, a gente sabe que os assistentes sociais, desde o Congresso da Virada, e que não foi, né, assim, algo desconectado do que estava acontecendo na sociedade. A gente estava vivendo, né, o ano de 79, um ano já de fragilidade do regime ditatorial, e que já culminava aí com aquilo que viria em 85 ficar consolidado como a reabertura democrática. E esse contexto democrático propiciou aos assistentes sociais a liberdade de estudarem teorias críticas, de incorporarem a seu acervo profissional essa orientação crítica e, obviamente, o Código de Ética, bem como toda a legislação e produção literária, ela acompanha, né, essa orientação dentro da cultura profissional, sendo que nem sempre foi assim, né? A gente sabe que nos anos, por exemplo, da ditadura, houve aí uma coerção, uma impossibilidade de reflexão dentro das categorias. Era impossível criticar a sociedade, era impossível pensar numa prática mais crítica dentro desse contexto. Então, obviamente, era um traço que precisava também de maturidade dentro da categoria profissional, mas o ambiente societário não permitia mais do que ter orientações conservadoras. Então, os códigos de éticas anteriores, eles são muito vinculados a essa matriz conservadora, né? A uma fundamentação teórica conservadora. Então, nós podemos dizer que a elaboração ética dentro do serviço social também acompanhou esse movimento da sociedade, né, de abertura democrática, e esse movimento dentro da sociedade trouxe alterações, transformações para a literatura e o acervo profissional dos assistentes sociais. Então, a gente precisa olhar para os códigos de éticas anteriores a partir do seu tempo, né, e da categoria profissional que vivia aquele tempo. Eu já expliquei aqui inicialmente que pelo traço liberal da profissão é necessário que exista um código de ética. Isso aconteceu desde a existência da profissão. O primeiro código de ética foi o de 1947. Interessante você entender que eu vou dizer para você que as próprias bancas, elas são bem assim divergentes nesse quesito do Código de Ética de 1947. Porque como a profissão ainda não era regulamentada, muitos não consideram nem sequer, né, a existência dele.
A professora Maria Lúcia Barroco, ela fala nos seus livros a respeito do Código de Ética de 1947 como a primeira elaboração ética dos assistentes sociais, porque havia uma associação de assistentes sociais, né? Os profissionais que já estavam trabalhando desde a década de 30, eles começaram a se associar, né? A primeira associação foi em São Paulo, a Associação Brasileira de Assistentes Sociais, mas foi apenas com a regulamentação da profissão em 1962 que a gente pôde ter um código de ética, né, reconhecido, que é o Código de Ética de 1965. Então, assim, há muita divergência nas bancas. Eu já vi prova de concurso que, por exemplo, cobrava os códigos de éticas anteriores e eles começavam a contar a partir de 65. Mas é ótimo, bom dia, José. É ótimo a gente ver uma questão da Banca Sebrasp e desse ano de 2020 trazendo o Código de 1947, porque aí a gente já mata a charada. O Sebrasp considera a literatura, né? E traz aí a referencialidade do Código de Ética de 1947 para os assistentes sociais, tá bom? Então, vamos olhar aqui para a primeira questão, primeira alternativa, né, primeiro enunciado aí dentro dessa questão. Os códigos de ética profissional de 1975, 1986 e 1993 são caracterizados pela tentativa de rompimento com o conservadorismo profissional. Então, como eu já falei aqui com vocês, a gente pode dizer que a ruptura com o conservadorismo é contado a partir do Congresso da Virada, a partir de 1979. Tudo que é anterior ao Congresso da Virada é fruto do conservadorismo dentro do serviço social. Então, seria um equívoco considerar que o Código de Ética de 1975 é um código, né, que se caracteriza pela tentativa de rompimento com o conservadorismo. A gente sabe que a ruptura com o conservadorismo só vai acontecer a partir do Código de Ética de 1986. Então, essa alternativa está errada. O Código de Ética de 75, ele ainda tem uma característica que ele estava sob influência da fenomenologia no serviço social. O José Paulo Neto, no livro Ditadura e Serviço Social, ele diz que houve um momento que a ditadura ficou tão acirrada que impediu até mesmo de uma leitura de sociedade que o funcionalismo, que era a perspectiva teórica dentro da profissão naquele momento, nos anos 70, construía. Olha só, uma perspectiva positivista funcionalista tinha uma leitura de sociedade. Aquela leitura de sociedade orgânica, onde os indivíduos cumprem os seus papéis, mas essa atitude de pelo menos esboçar uma crítica à sociedade, houve um momento da ditadura que foi impedida também, né? Era ali objeto de repressão. E aí os assistentes sociais, então, começaram a voltar-se para a compreensão da sua prática, né, de uma perspectiva interna, né, que o professor José Paulo Neto vai até chamar de ser social, né, vão compreender o indivíduo. E à medida que se voltam para a compreensão do indivíduo, eles vão se aproximar da feminologia. Então, esse período aí dos anos 70, né, 1975, quando fazem uma revisão ética do Código de Ética, os assistentes sociais daquele momento, por esse contexto, né, de repressão, vão se voltar para a feminologia, vão se voltar mais para entender o indivíduo e seus processos internos, como sendo deflagrador ali de práticas sociais que precisavam de intervenção, e esse código de 1975 está sob a influência da feminologia. Então, a gente responde essa alternativa como errada, porque não houve nenhuma tentativa de rompimento com o conservadorismo no Código de Ética de 1975. Ficou claro para vocês
Silvanete já respondeu a questão anterior, mas ficou alguma dúvida em relação ao Código de Alternativa? Então vamos seguir. Eu estou olhando aqui para os comentários para ver se alguém coloca alguma questão e aí a gente pode comentar também. Então vamos olhar para a próxima alternativa, que diz assim: de acordo com o Código de Ética Profissional de 1947, que apresenta uma deontologia do serviço social, é dever do assistente social respeitar a lei de Deus e os direitos naturais do homem. Bom, se você pesquisar no Google, você vai encontrar, né, alguma coisa, algum texto referente ao Código de Ética de 1947. Mas como eu já expliquei aqui, você não precisa ler, você não precisa estudar. Não haverão questões que vão a miúde ali tratando esses códigos de ética conservadores, nem mesmo de 86, né? Porque são códigos de éticas que hoje não estão mais, né, em validade. A gente trabalha unicamente com o Código de Ética de 1993. Mas, para a gente compreender a centralidade e a importância do Código de Ética de 1993, é importante que a gente saiba, né, de onde nós saímos, obviamente. Então, aqui aparece o Código de Ética de 1947. Esse período, a profissão ainda não era regulamentada, então se tratava de um código de ética que orientava os assistentes sociais, né, que estavam ali vinculados à associação de assistentes sociais existente naquele momento. Essa associação, tão logo houve a regulamentação da profissão, se transformou num conselho, né, de classe. E aí passou a ser chamado inicialmente de Conselho Regional de Assistentes Sociais, né, que era o famoso CRAS, mas quando a legislação da política de assistência social se reformulou, a partir da Constituição de 88, inaugurando os equipamentos da política de assistência social como CRAS, houve uma reformulação também na nomenclatura dos conselhos da profissão. E aí, né, o Cefaz passou a se chamar Cefés e os CRAs passaram a serem chamados de CREs, tá bom? Aí mais um detalhe para você. Então, o Código de 1947, ele tinha essa característica assim. Por quê? Os assistentes sociais, se lembram, um movimento de buscar a renovação do serviço social vai começar principalmente nos anos 60. Anteriormente, os assistentes sociais, né, aqui com a primeira escola de serviço social no Brasil, que é de 1936, inaugurada ali em São Paulo, no Centro de Estudos da Ação Social, eles vão estar sendo referenciados ainda pelas encíclicas papais, a Rerum Novarum, né, 40º ano, e também pela filosofia de São Tomás de Aquino, né, que agora havia passado por uma reformulação e era a filosofia neotomista. Então, essas orientações teóricas, ela tinha uma vinculação religiosa muito forte. E isso vai estar presente nesse Código de Ética de 1947. Por isso que ele tem essa característica de apresentar uma deontologia do serviço social, né? Onde apregoava ser dever do assistente social respeitar a lei de Deus e os direitos naturais do homem. Isso vai ficar presente na profissão, né? Obviamente que essa vinculação religiosa, ela não vai ser superada, né, ao longo de anos dentro da profissão. Mas aparecer em textos orientativos profissionais, e em 65 ela já não aparece mais com esse nível de teor. 65 já vai trabalhar, né, com outras orientações de bem comum, né, bem-estar, autodeterminação. Então, são outras orientações. Essa característica da deontologia somente em 1947. Então, a gente pode dizer que essa alternativa está correta. E agora a gente vai para uma outra alternativa. Eu tô achando hoje os comentários, né? Tudo bem que tá cedo, né? Todo mundo tá acordando ainda,
mas eu tô achando os comentários aí bem calminhos, ninguém se colocando. Código de ética, né, assim, de alguma forma, eu sei que todo mundo está sempre atento ao seu estudo. Por isso que eu estou trazendo questões recentes para a gente ver como que o Código de Ética está aparecendo aí nos concursos. E esse concurso aqui dessas alternativas foi agora, né, no início do ano, em 2020. E fala assim, antes de acontecer nessa pandemia e tudo mais. E diz assim a próxima alternativa. No Código de Ética de 1965, a pessoa humana é apresentada como valor central que fundamenta o serviço social, sendo vista como centro, objeto e fim da vida social. O que eu estou percebendo aqui nessa questão da Banca Sebrasp de 2020 é que eles estão assim buscando um profissional que conheça a trajetória histórica do Código de Ética dos Assistentes Sociais. Eles não querem um profissional que conheça somente o Código de Ética de 1993. Obviamente, isso daqui, né, é no sentido de experimentar o candidato, no sentido de que ele conheça a construção ética, né, histórica dentro do serviço social. E aqui o que, que a gente vê dessa alternativa? Está misturando, né, ali o Código de 1965 com as orientações teóricas que estavam presentes no Código de 1975, tá? Agora, isso é porque eu tô te falando, porque na alternativa não diz que é oriunda do Código de 1975, mas como eu já tenho essa informação e aonde que você pode buscar essa informação? O texto, né, do professor José Paulo Neto, Ditadura e Serviço Social, fala disso. O texto da professora Maria Lúcia Barroco, tanto na Biblioteca Básica do Serviço Social quanto naquele livro Fundamentos Ontológicos, tá? Da ética no serviço social, você vai encontrar essas orientações. São os dois textos, dois livros que trabalham privilegiadamente essa construção histórica ética dentro do serviço social. Então vamos olhar aqui para a alternativa. E se não ficar claro para você, por favor, comente para que aí eu possa ampliar aqui a explicação e contribuir com o seu entendimento. Então, no Código de Ética de 1965, olha só, eu já falei aqui para você que em 1965 a gente estava bem no meio da ditadura, né? Estava no início da ditadura. Nesse momento, a gente sabe que até 68 a ditadura teve um determinado comportamento. Era repressivo, mas ainda não estava tão acirrado quanto vai ser a partir de 68. Então, nesse primeiro momento, né, da década de 60, a categoria estava voltada para a perspectiva teórica funcionalista. O funcionalismo, ele tem sim uma leitura de sociedade. Não é uma leitura de sociedade crítica como dentro do marxismo, mas ele tem uma leitura de sociedade. Ele trabalha o fato social, né, que seriam essas expressões que a gente chama da questão social. Ele trabalha, né, o papel do indivíduo para a construção dessa sociedade. Então, ele está a perspectiva funcionalista, que é a referência teórica do Código de Ética de 65, tem uma leitura de sociedade. Só que quando a gente começa a entrar nos anos mais repressores da ditadura, isso vai ficar até impossibilitado. Vai ficar também impedido os assistentes sociais de se reunirem, inclusive para estudar. Bom dia, Aninha, seja bem-vinda. Eles vão ser impossibilitados até mesmo de uma leitura, né, que não é essencialmente transformadora como da funcionalista. Então, eles começam a se voltar para uma leitura, né, do indivíduo que eles atendiam e da compreensão dos fenômenos sociais que esse indivíduo vivenciava, mas a partir, né, de referencialidade
a partir da perspectiva subjetiva desse indivíduo. E a fenomenologia, ela é assim, ela vai ter um valor central, né, na pessoa humana. Ela vai olhar para aquilo que está acontecendo na sociedade a partir do significado que a pessoa humana dá para esses fenômenos. Então, a leitura social vai ser buscada a partir da subjetividade do indivíduo. O professor José Paulo Neto chama de uma leitura psicologizante, né, da realidade social, porque vai transformar em tudo em leitura psicológica, né, e os assistentes sociais vão estar ali bebendo, né, a partir de algumas autoras que são centrais dentro da feminologia do serviço para o serviço social. Então, eu estou dizendo aqui para vocês que essa fundamentação teórica que busca compreender a pessoa humana, né, como valor central dentro do serviço social, sendo vista como centro, objeto e fim da vida social, é a perspectiva fenomenológica. E você vai ver que a banca não escreveu em nenhum momento isso, mas você precisava saber. Então, assim, você pode estar falando, Cláudia, mas você está dizendo que não é necessário estudar, né, ler os códigos de éticas anteriores. Não, você precisa entender a referencialidade teórica que norteava esses códigos e também o momento histórico onde esses códigos foram pensados, tá bom? Isso vai te ajudar você a matar todas as questões referentes à ética dentro da profissão. Então, vamos olhar para o enunciado novamente? E ele diz assim: no Código de Ética de 1965, a pessoa humana é apresentada como valor central que fundamenta o serviço social, sendo vista como centro, objeto e fim da vida social. Então, a gente pode dizer que essa alternativa está errada. Por quê? A Elaine está falando, estou aqui prestando atenção para entender. É a minha primeira participação, estou adorando, obrigada. Nada, Elaine. E não é ajuda, é troca, né? Então, é importante a gente considerar isso, né? Que o Código de Ética de 1965 estava sob influência funcionalista. Eu não sei se é interessante para vocês, eu não coloquei aqui, mas eu tenho um resumo, né, da perspectiva teórica fenomenológica, funcionalista e a marxista, tá? E até um comparativo. Se for interessante para vocês, a gente pode organizar outro dia uma live onde a gente comente essas características, porque aí vocês vão saber localizar nos códigos de ética como que eles estiveram ali influenciando. Eu me lembro que uma aula que eu tive aqui com a Silvonete, não sei se a Silvonete vai lembrar, Sabrina presente, a questão de que banca? É da banca Sebrasp, Sabrina, porque é a banca, né, do TJ Rio de Janeiro 2020, tá? E eu tô trazendo uma questão aqui de um outro concurso da banca Sebrasp que aconteceu no início desse ano. Mas eu tô aqui lembrando, Silvonete, não sei se você lembra de uma aula que nós tivemos, eu fiz um quadradinho, né, assim, um esquema onde tinha os códigos de ética, né, todos do serviço social, tinha a perspectiva teórica e tinha também, né, a conjuntura, o que está acontecendo, o que estava acontecendo na sociedade nesse período. Depois vamos socializar aqui com as nossas colegas, porque eu acho que é interessante, né? Porque aí ajuda a entender um pouco dessa referencialidade. Se isso for bom para vocês, alguém tiver interesse, coloca aí eu quero no comentário que depois eu envio para vocês, né, que seja por mensagem, tá bom? Então vamos aqui para mais uma questão que é, né, desse concurso da Banca Sebrasp que aconteceu esse ano, da residência multiprofissional do Hospital Universitário da UNB. E diz assim: de acordo com o Código de Ética de 1993, constitui direito
do assistente social o desagravo público por ofensa que atinja a sua honra. É interessante a gente sempre, quando a gente pegar, né, uma questão, a gente tentar localizar, né? Tá bom, depois eu envio para vocês esse quadrinho que aí vai ter um resumo, tá, do período histórico, da perspectiva teórica e do é, o momento histórico, a perspectiva teórica e o código de ética, para que vocês tenham isso e vai ajudar muito na hora do estudo. Agora, a questão do desagravo público é uma coisa que só aparece no Código de Ética de 93. 1986, mesmo sendo um código de ética que já, né, apresentava ali uma ruptura com o conservadorismo, mas ele não tinha essa característica, né? A Silvonete falando, sim, muito bom, as bancas estão cobrando esses entendimentos. Sim, porque estão saindo do lugar comum, né? Para o candidato que só estuda 93, e aí, obviamente, vai entender, né, a perspectiva teórica hegemônica atual na profissão, mas a banca está querendo um candidato que esteja mais preparado. E eu queria fazer até uma observação. Vocês podem até confirmar ou não. Os, os cursos universitários não estão mais ensinando os códigos de ética do período conservador. Eles estão, obviamente, é o que está valendo, é o que é hegemônico na profissão, mas pelo que eu tenho observado, a maioria dos cursos universitários, das graduações em serviço social, estão ensinando somente o Código de 93. É importante, é fundamental, sim, mas a gente não pode esquecer essa dimensão histórica da profissão. Aliás, a gente só consegue valorizar 93 se a gente olhar para trás e ver o que a gente não quer mais na profissão. Então, é importante preparar, sim, né, o candidato e olhar também para os códigos de éticas anteriores. Mas vamos pensar aqui na questão do desagravo público, que aparece aí no Código de Ética de 1993. Primeiro eu vou falar o que é o desagravo público, né? É um dispositivo que o Código de Ética trouxe no sentido de proteger o profissional, né? Proteger o quê? Proteger a honra profissional. É muito comum em ambientes de trabalho, né, opressores, ambientes de trabalho, como vamos dizer, assediadores, uma desvalorização do profissional. Só que a gente precisa entender que quando nós estamos, principalmente no contexto de trabalho, toda desvalorização, tudo aquilo que é aparentemente remetida à pessoa ali, o profissional, né, atingindo seja por ofensas, seja por constrangimento, está atingindo a figura de um profissional. É um desmerecimento que acontece, né, que não é para a pessoa, vai atingir a subjetividade dela, sim, ela vai se sentir ali atingida, magoada, impreterida, vai, mas se ela está naquele ambiente de trabalho, o que está sendo atingido é uma categoria profissional, porque se julga, né, na possibilidade de fazer isso com aquele profissional que está ali naquele ambiente, no exercício da sua profissão, está ali, né, desprestigiando toda a categoria. Então, o Código de Ética de 1993 trouxe essa possibilidade do desagravo público, né, que ocorre quando um profissional, no legítimo exercício da profissão, sofre ofensas, constrangimentos de uma pessoa física, né? Pode ser de um outro colega, pode ser ali, né, de chefias, mas vinda de pessoa física ou pessoa jurídica. Porque há também, né, aqueles grupos que fazem piadas, desmerecem o profissional. Então pode vir de pessoa física ou jurídica. E eles serão publicamente, né, ali aviltados, né, assacados e extrapolando a sua conduta individual, atingem a dignidade da categoria como um todo. Então, o que é possível? Né? O profissional ofendido, ele vai ao seu código, vai lá
no seu conselho e diz: olha, aconteceu isso, 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 a categoria ali foi atingida, não era só comigo, né? Obviamente fez comigo, mas atingiu foi a honra profissional. E aí o conselho se pronuncia exigindo o desagravo público, tá? Que pode ser publicado em jornais de grande circulação, pode ser uma nota, né, junto ali ao quadro institucional, né? E esse desagravo, né, no sentido de recuperar aí aquilo que tentou ser subtraído da honra profissional. Então, 1993 trouxe sim esse instrumento do desagravo público e é bem importante a gente considerar. Então, vamos dar aqui uma corrida, que a gente tem 10 minutos. Apenas no Código de Ética Profissional de 1993 há uma explícita opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária sem dominação, exploração de classe, etnia e gênero. Talvez você possa estar aí até falando, mas Cláudia, isso já não estava presente em 86? Olha só, a professora Maria Lúcia Barroco, ela trabalha muito bem essa distinção. Eu vou tentar aqui pegar um pouquinho, né? É como se 1986, né, ela fala lá naquele livro Fundamentos Ontológicos do Serviço Social, 1986 trabalhou a ruptura com o conservadorismo, trouxe a referencialidade marxista, mas é como se não percebesse que essa classe trabalhadora estava vinculada a uma sociedade. Então, assim, 86 faz obviamente, uma menção explícita, né, daquilo que deveria ser a vinculação, né, o comprometimento dos profissionais com a classe trabalhadora. Mas a classe trabalhadora, ela está presente numa dimensão muito maior, né, que é a condição valorativa dentro da sociedade. E 1993 que traz explicitamente essa orientação, que diz, né, ali no princípio fundamental, nos princípios 8, né? Deixa eu ver aqui em quais princípios. No princípio opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária, sem dominação, exploração de classe, etnia e gênero. Esse é o princípio 8, que está no Código de Ética de 1993. Então, essa questão está correta. Então, vamos agora aqui para a última. Deixa eu ver se é a última. Que diz assim: de acordo com o Código de Ética Profissional de 1993, é direito do assistente social e não um dever manter o sigilo profissional. É interessante que o sigilo é um direito do profissional, mas se a gente olhar da perspectiva do usuário, é quase que um dever, né? Porque o sigilo profissional, ao mesmo tempo que protege o profissional, né, de poder ter ali um controle e uma condição de gerir as informações que tem acesso por meio de confidencialidade, né? E o profissional pode quebrar esse sigilo profissional, né? Na condição de ser uma situação cuja gravidade possa, envolvendo ou não fato delituoso, trazer prejuízos ou interesses a usuários e a terceiros e a coletividade. Cabe ao profissional, né, aí entender qual o momento, qual o grau de informação e a quem vai ter a quebra do sigilo profissional. Então, esse é um direito. Mas, obviamente, é um dever, né? Porque, obviamente, se o profissional ele quebra o sigilo dentro daquilo que ele ali
né, tem como entendimento, dentro desse nível, né, desse grau, e a quem ele acha que é conveniente, mas o usuário, por sua vez, ele pode se sentir também preterido. E aí existem as implicações diante do direito civil, penal, né, se for um funcionário público. Então, né, assim, a gente precisa olhar para o direito, para o sigilo profissional dentro dessas duas perspectivas, direito e dever. Mas dentro do Código de Ética, ele é um direito, né? E ele está lá no artigo 15º do Código de Ética dos Assistentes Sociais e constitui direito do assistente social manter o sigilo profissional. E não é um dever, né? É um direito, mas obviamente tem essas implicações que eu falei aqui para você. E o profissional não precisa de prévia autorização do CRES para quebrar o sigilo, mas como eu estou aqui falando, pode responder por infração ética, até diante do próprio código, diante do próprio conselho, porque se o usuário, né, se sentiu ali preterido, ele pode fazer uma reclamação ética. Isso se vier a praticar excessos, claro. Então, gente, aqui eu trouxe para vocês. Então, essa questão tá certa, tá? Para a gente encerrar, eu trouxe aqui para vocês, né, um apanhado de questões da Banca Sebrasp, uma questão que foi trabalhada no TJ Amazonas em 2019 e outras questões que foram ali cobradas pela Banca Sebrasp no concurso que caiu ainda no ano de 2020. Então vamos continuar nosso estudo. Amanhã a gente vai estar junto aqui, mas a gente vai falar de resoluções. Eu vou explicar o que é uma resolução. E amanhã a gente vai falar primeiramente daquela resolução que trata do parecer social conjunto do assistente social com outras profissões. Então, hoje a gente teve aí um bom quórum, né? O pessoal que está acordando cedo. Acordem mesmo, vamos estudar, é tempo. A gente sabe que a gente está no meio de uma crise sanitária, questões que estão atingindo pessoas ao nosso entorno, mas é muito importante que a gente, né, mantenha a nossa vida, mantenha a rotina. Eu estou aqui para contribuir, são aulas gratuitas, o material é gratuito e a gente está aí nessa troca tão importante. Então, eu desejo um bom dia e até amanhã às 7 da manhã. Um abraço.